Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast Doutor Relacionamento. Hoje a gente tem convidados muito especiais com a gente aqui, que é o Sidney e a Valéria, participantes do encontro que a gente fez Casados para Sempre. Então é uma satisfação e um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Do meu lado, a minha querida esposa, Dona Soraya. Olá, gente. Boa tarde. E é isso. A gente queria saber de vocês, um pouquinho da história de vocês, né? E como começou isso tudo aí, quantos anos vocês tinham. No final da história, eu quero saber como que levou vocês a, de fato, dedicar o tempo de vocês para preservarem os casais, né? Incentivar e continuar levando o conhecimento que vocês buscaram para os casais até hoje. E aí? Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Que possamos juntos fazer uma diferença na vida de muitos. Amém. Nós nos conhecemos no ano de 1986. Sidney estava passando na rua e me viu sentada em um restaurante com uma amiga e minha irmã. E a partir dali, Sidney já começou a me namorar, apesar de eu não saber disso. E eu não era nem nascida. Mais ou menos 9 meses depois, nós voltamos a nos encontrar e a partir de então começamos a namorar, de verdade. Nós começamos a namorar dia 26 de abril de 1987. Que isso, hein? É uma vida, hein? É uma vida. Pode terminar de falar. Pode falar. Começamos a namorar, eu tinha 15 anos, Lá em Uberaba, né? lá em Uberaba. Ô, Uberabão. Eu tinha 15 anos na época e nos casamos em 1990. Na época eu tinha 18 anos. E vou falar, custamos a esperar eu fazer os 18 anos para casar. Ansiosos. Queríamos muito começar a nossa história juntos. E daí para frente vieram as bênçãos e também as lutas. Veio a família, os filhos que Deus nos deu. E estamos juntos há 34 anos, pela graça de Deus, casados. É uma vida, né? Amém. É uma 34 vida. anos é bastante tempo. E tem a história também que uma vez vocês contaram dos problemas que você teve com gestação, né? Sim, Queria que você abrisse um pouquinho pra gente. Porque, sim. assim, a gente entende que, como a gente vai pegando mais intimidade com o outro, a gente vai vendo que teve milagres na vida de vocês, né? Muitos, inúmeros. E um dos primeiros milagres, assim, que eu me relembro é a vinda dos meninos, né? O primeiro, né? E eu quero que você conta sobre isso e depois eu quero que você fala sobre o nome. Porque eu também não esqueci. Que cada um tem um nome pelo fato Pelo do significado. milagre também, Sim. né? Sim. E como que foi? Então, quando nós nos casamos, logo em seguida, bem em seguida mesmo ao casamento, eu descobri que eu tinha útero infantil Uhum. e que, portanto, não poderia engravidar. E fiz vários exames, fiz várias ultrassom, e ali a gente foi vendo que realmente, a médica me falou que realmente era algo que seria praticamente impossível a gestação. Isso foi em novembro, o diagnóstico. No final de dezembro eu fiz uma oração a Deus e falei: Senhor, o Senhor me conhece. Nessa época eu tinha 18 anos. O Senhor me conhece e o Senhor sabe que se for para eu ser uma boa mãe, dá-me filhos. Mas se for para eu ser uma mãe ruim, não me deixe ter filhos. No final de janeiro eu descobri que estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus. E ali começou a nossa história de papai e mamãe. Veio o Mateus. Mateus hoje está com 32 anos, um homem temente a Deus, um homem de caráter, assim, não tenho o que falar, é uma bênção de Deus. Mateus é formado em 2 faculdades, Engenharia Civil e da Computação, e é um homem casado. Estamos aguardando ser avós. Amém. Que vem os netos, né? Que venham os netos. Então, o Mateus foi o primeiro. Foi o nosso primeiro milagre. Depois do Mateus, 6 anos depois, eu tive uma gravidez tubária. E nessa gravidez tubária, eu tive hemorragia interna. E foi, assim, uma
uma cirurgia de alto risco. Havia perdido muito sangue dentro da minha barriga e perdi a trompa esquerda. Na época, eu falei com a enfermeira, me lembro direitinho, eu queria tanto engravidar e agora eu não vou ter o filho. Ela falou, calma, não fica assim não. E aí fui para a cirurgia. Pedi ao Sidney que cuidasse do Matheus. Pela complexidade da situação, eu sabia que era de alto risco. E Deus me deu a graça de sair viva daquela cirurgia, mas eu já saí assim, Deus, eu não vou reclamar, não vou reclamar. Eu vou agradecer, eu não podia ter tido nem o Matheus e o Senhor me deu ele, então eu não vou reclamar. E passaram-se 1 ano e meio desse episódio e eu, assim, na certeza de que eu não engravidaria mais, porque com 2 trompas eu não engravidava, com uma só, praticamente Uhum. impossível, né? Só que comecei a passar muito mal. E aí o Sidney, ele marcou meu ginecologista, porque ele ficava assim, Valéria, você está grávida? Eu falava, impossível, não tem como eu estar grávida. E fomos no ginecologista. E ele tinha um aparelho de ultrassom. À época, pouquíssimos médicos tinham ultrassom no consultório. E esse médico, que era o meu médico, tinha. E eu havia falado que, na verdade, eu estava passando mal porque tinha comido um camarão frito. E eu não podia lembrar do camarão que eu passava mal. E eu falei para o médico, ó, Sidney está invocado que eu estou grávida, mas creio que não. Na verdade, foi o camarão que me fez mal. Ah, Valéria, vai lá e troca de roupa, vamos fazer exame, você já está aqui. A hora que ele colocou o ultrassom na minha barriga, me recordo direitinho, ele falou, ah lá o camarãozinho pulando lá dentro. Já era o Gabriel. Já era o Gabriel. E assim Deus nos deu, né? Milagres atrás de milagres na nossa vida Pra conjugal. quem achou que não ia ter um, veio 2. Vieram 2. Vieram 2. E 2 abençoados. Gabriel nossa, é uma bênção de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem de caráter. E nós só temos que agradecer a Deus pelos filhos que nos deu. Amém. Bem, agora o Sidney vai falar sobre os nomes. Temos também uma filha que o Senhor nos acrescentou, né? Com o casamento do Matheus, hoje nós temos uma filha, a Lisandra, que a história dos 2 é muito linda, porque os 2 brincavam quando eram crianças. Nós sempre viajávamos juntos, família, porque o Essa é a pai esposa do seu do filho. Matheus. Esposa do Matheus. O pai da Lisandra e o Sidney fizeram CFO, que é o curso de militar, na Academia de Belo Horizonte, juntos. Então, a gente se reúne de 5 em 5 anos para encontrar todo mundo. Então, desde pequenininho, os 2 brincavam nessas viagens. Só que quando ele tinha 9 e ela 8, eles começaram a brincar muito junto, em todas as viagens juntos, todo lugar junto. Eles iam na nossa casa, nós íamos na casa deles. De repente, a brincadeira ficou mais séria. Eles começaram a namorar quando ela tinha 15 e ele 16. Uma história de amor muito linda. Então, eles têm fotos de criancinhas, de menininhos brincando. No casamento deles, aquele telão passando foto da infância deles até a hora do casamento. Parece foi até muito novela, lindo. né? Parece Vendo novela. assim, tipo, 2 amigos, homens, e aí fez as amizades com a família inteira, e de repente seu filho namorou a filha dele e casou. Casaram. Muito E legal. estão, pela graça de Deus, muito bem casados, muito felizes. E isso nos alegra muito, né, meu amor? É verdade. Nos É meio que um alegra sonho muito. de todo pai, né? Arrumar que você já conhece ali a família, a Sim. história, É e verdade. são amigos, então a família inteira amigos. A gente também é mais ou menos isso. É uma menina que sempre teve valores, né? Valores de família, valores cristãos. Uma menina que a gente só tem que agradecer a Deus por ela ter entrado na nossa família. Ela é uma bênção do Senhor. Que bom, bom Bom demais. Bom demais. Que venha a outra, né, gente? Que Que venha a venha a outra. Exatamente. próxima. Vamos aumentar essa família, né? Que venha os Ah, não, vai ter que trocar também. aquela mesa lá, que aquela mesa já Já tá. não vai caber, Não não, cabe né? enorme? Como Não, é a que gente faz? vai trocar por uma maior. Espaço A tem, família né? tá crescendo. Né? A família tá crescendo, exatamente. E aí, qual que é a história dos nomes?
Eu vou começar no início. Você Vai, falou então, aí que então vamos lá. Ó, toda história tem duas partes, né? duas verdades. Duas verdades. Dois Agora a lados. gente escutou uma, a gente vai escutar a outra. É. Você Vamos falou ver o aí que vem por aí. Você falou aí que a história parece novela, mas na verdade, né, eu gosto assim de sempre de reportar a Deus em todas as coisas. E a gente já via a mão de Deus desde o início, Com certeza. desde o início. Desde quando eu vi a Valéria pela primeira vez, porque ela não queria nada comigo, não queria me namorar. Ela falou que desde o início foi luta, pra mim foi mais luta ainda. Você já começou suas lutas cedo. Cedo. Ela fugia de mim, ela não queria me encontrar. Eu sempre dava um jeitinho de encontrar com ela, né? Até que Deus concretizou aí o nosso relacionamento no casamento. E você falou de milagres, né? Para mim, o primeiro milagre foi o nosso casamento. Porque o casamento em si, ele é um milagre. É um milagre a olhos vivos. É por isso que tem testemunhas, né? É ali Deus unindo duas famílias, duas pessoas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, tradições diferentes. Tem tudo para não dar certo. Se não fosse a mão de Deus, né? Nós não estaríamos aqui completando 34 anos de casados. E aí nós casamos e houve esse problema que ela não poderia engravidar. E eu, num certo momento, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, pai, se o senhor realmente vê a gente aí com capacitação para ser pai, na Bíblia, né, que a palavra de Deus fala que vários casos em que mulheres não poderiam ter filho, Deus deu o filho. Sim. Então, crendo na palavra, crendo na promessa, crendo na esperança, eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, eu queria que ele fosse filho homem. Por quê? Para colocar o nome de Mateus. Por quê? Porque Mateus significa presente do Senhor. Seria uma forma de agradecer a Deus, né? Uhum. E a Valéria engravidou. E aí veio o Mateus. Aí ela... Esse dia, quando ela engravidou, você tinha convicção que era o Matheus? Ou foi um pedido? Foi um pedido, né? A convicção veio na hora que veio o resultado do exame. Aí você falou, agora não tem né? jeito Que era não. homem, aí falei assim, Mateus, pronto. É Deus respondendo a oração. E aí teve o problema da gravidez ectópica, né? No meio do caminho. E o Mateus foi crescendo e ele pediu um irmãozinho. Na verdade, eu acho que a gente já estava até satisfeito, né? Porque Deus já tinha dado o Mateus e nós não podíamos ter nenhum, então. Mas o Mateus começou a me incomodar. Porque todo dia à noite, quando a gente ia orar, ele pedia um irmãozinho. E aí um dia eu orei, falei com Deus, Deus, depois dessa gravidez ectópica, né? Eu falei, Deus, o Senhor já deu o Mateus. Não sei se é pedir demais, mas eu queria pedir um outro filho. E que seja homem. Para que o nome dele seja Gabriel. Porque Gabriel significa enviado do Senhor. Então são duas formas de agradecimento, de glorificação do nome de Deus, porque não fui eu e a Valéria. Humanamente falando, pela ciência dos homens, nós não tínhamos condições. Então para nós foi um milagre. Né? E tá lá o Mateus e o Gabriel. Glória a Deus. Essa história de filho é muito doida, né? A gente passou, vocês acompanharam. A gente não falou aqui no podcast ainda, mas a gente vai falar agora. A gente tá de 3 meses, 10 semanas. 10 semanas. Que isso, eu sei até semana. Você tem noção? Parabéns. Paizão. Glória a Deus. 10 semanas. E foi mais ou menos isso também. A gente tem a questão da idade, que nós já estamos mais idosos, né? E... Idoso não, mais velho. Mais experiente. Mais experiente. Mais experiente. É. E aí aconteceu também. A gente também pôs na mão de Deus e falou que for da sua vontade vai ser isso. Mas antes disso a gente teve conversa sobre filho e tudo mais. A gente até conversou, né? Uhum. Aquela vez. Então, assim, vocês participaram de todo o processo. Inclusive Porque- nos incentivaram, né? A gente não pode esquecer disso. Oraram por nós e nos ajudaram a acreditar de verdade que a gente ia receber esse milagre e a gente recebeu. Então, assim, Amém. vocês são as nossas referências, bem dizer, Amém. assim. Glória a Deus. Eu sou muito Me grata à alegro vida de muito. vocês. Amém. Eu oro todos os dias pela vida de vocês, porque de Amém. verdade eu sou muito grata à vida de vocês, porque vocês são muito importantes para nós. De Glória a Deus verdade. por Alegria isso. poder ouvir essas palavras. De verdade. É muito bom, né? Ter vocês aqui com a gente, porque assim,
a gente passou por esse processo e graças a Deus a gente hoje entende que é Deus mesmo agindo, que a gente tem uma gestação hoje, né? Tem 10 meses aí, 10 semanas. 10 semanas na barriguinha. E aí teve a questão do casamento também, que foi um milagre, né? Igual você falou, que do casamento de vocês foram, a nossa história, vou contar um pouquinho também da nossa história. O meu sogro tem câncer, né? Então ele começou a dar metástases, né? Foi. E aí a gente já namorava, né? Já morava junto, inclusive. E ela falou assim, queria casar, vamos casar. Eu falei assim, ó, se tiver de casar, a gente tem que casar agora. E olha que loucura. A gente casou em 2 meses e meio. A gente fez um casamento dos nossos sonhos, que a gente sonhava. E quando a gente conversou de falar assim, vamos casar, porque senão seu pai às vezes não vai conseguir entrar na igreja, que é um sonho nosso, né? Ela entrar com o pai dela na igreja e tudo mais, tem que ser agora. E aí eu bati o pé e falei assim, a gente vai casar dia 10, dia 9, dia 10 ali, né? Daquela semana. Não dá e tal. Eu falei assim, um dia eu mandei mensagem, vou deixar ela contar. Não, aí foi do mês de dezembro, né? Ele falou assim, não, eu vou marcar pra dezembro. Eu falei, não, dezembro tá aí, faltou 2 meses e meio. Vamos marcar pra janeiro? Porque janeiro, né, fica mais fácil pra nós. Porque a gente ganha mais 30 dias pra organizar, porque é um casamento, né? A gente não tá organizando qualquer coisa, a gente pensa, é muita coisa pra organizar no casamento. Aí ele falou, não, tá marcado. Acabei de sair da igreja. Dia 9 de dezembro, 11 horas da manhã. Eu falei, não acredito que você fez isso. Desmarca, marca pra janeiro. Ele, não, tá marcado. Vai ser do jeito que Deus quiser. E brigou comigo ainda. Ele falou desse jeito, vai ser do jeito que Deus quiser. Eu falei, tá bom então, meu Deus. Então vamos. A gente tinha um cartão de crédito com 12 mil reais de limite. Eu Só. falei, você quer casar? Você vai fazer o casamento que você quiser na igreja, do jeito que você quiser e tudo mais, com vestido e tudo mais. A gente tem esse cartão aqui, ó. É isso aqui. Então, a gente vai fazer o casamento com isso aqui. A gente faz um almocinho e pronto, é isso. No final das contas, a gente sonhou, Deus pôs a mão, fez o milagre do casamento também. E a gente conseguiu fazer todo o evento do casamento, toda a cerimônia do casamento, da forma que ela sonhou, na igreja que ela sonhou e tudo mais. E Deus Glória a Deus. abençoou essa união nossa, né? Da forma que a gente quis. E aí, uma semana depois, o meu sogro, ele é cego de um olho. E uma semana depois, ele tropicou na rede lá, não sei o que. Conta aí como é que Ele foi. caiu, bateu a cabeça e ficou cego do outro olho, porque a lente dele tinha virado. Foi uns 4 dias depois do casamento. Aí, tipo, se a gente tivesse deixado pra janeiro, ele não teria visto nada. Nem eu vestido de noiva, entendeu? Então, assim, foi muito de Deus mesmo, assim. Tipo... Aí ela me perdoou por causa da data. Mas no final deu tudo certo, então tava perdoado antes. Glória a Deus. E assim, de fato, foi um casamento dos sonhos, assim, muito além daquilo que a gente imaginava e sonhava, de verdade, assim, foi Deus que moveu tudo, assim, a gente nem sabe como que a gente conseguiu fazer, só aconteceu. E assim, tinha hora que eu parava e olhava e falei, gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. De tão gigante que foi, de tão grande, sabe? Porque foi muito além das nossas expectativas. Quando a gente fala em casamento, assim, Deus faz o negócio acontecer mesmo, né? É um negócio, assim, absurdo. A gente já viu, já Família é ouviu um vários. projeto de Deus, né? Então, Deus, ele tem prazer no casamento, na família. E isso a gente tem a certeza de que Deus sempre está presente. Quando é uma decisão do casal de formar uma família, de se casar, de ser uma só carne. Tantas promessas há na Bíblia em relação ao casamento, à família, e nós só temos que receber essas bênçãos e vivenciar esses milagres. Exatamente. É isso. A gente ministra curso de noivos e lá, na nossa paróquia lá, tem as histórias, né? Cada um tem um tema e tal. E tem as histórias. E a gente, além de a gente contribuir, a gente também recebe muito, né? Dos casais que Com estão lá e certeza. tudo mais. Então a gente vê as histórias de cada um e a gente vê milagre em todos, assim. As histórias que eles contam, fala assim, cara, casamento é um negócio assim. Uma coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer, igual aconteceu com vocês, né? O milagre do Mateus, do Gabriel e tudo mais. Isso é só um pedacinho, né? Uhum. Então, assim, de fato, Deus põe a mão no casamento e faz o trem acontecer mesmo, né? E a gente Verdade. fica firme aqui, né? É isso É mesmo. isso. Bom demais. Sabendo que Deus sempre está no controle, né? Exatamente. Depois do Gabriel, nós não evitávamos filhos. E não engravidei mais. Por quê?
2 anos depois, 1 ano e meio depois que o Gabriel nasceu, eu fiz menopausa. Olha como Deus é Olha. lindo. Tudo no tempo do Você ganhou o Senhor. Matheus depois da menopausa? O Gabriel. Ah, o Gabriel depois da menopausa? Gabriel. Já estava no processo de menopausa quando engravidei do Gabriel. Nossa, É, o que trem é forte bacana. mesmo. Deus é bom. Ele tem um plano e basta confiar, né? Amém. Show de bola, é isso. Muito bem. E aí, vamos para as perguntas? Ah, não, antes O acidente. disso, do acidente. Eu quero Eu saber quero do que você acidente. conte o acidente. Eu vou contar um pouquinho aqui, porque assim, a gente fez. Teve um dia que a gente tava. Acho que eu mandei mensagem pro Cid e falei, Cid, você tá onde? Ah, eu tô lá no Pátio Sabiá, né? A gente combinou de encontrar lá no Pátio Sabiá. Não, vamos lá, vamos conversar um pouco e tal, não sei o que. A gente encontrou. E você me contou essa história do acidente. Então foi um milagre e me marcou muito por saber daquela história e tudo mais. Só para complementar um pouquinho, o Sidney e a Valéria, eles dão um curso chamado Casados para Sempre da Igreja Sal da Terra. E é um curso que leva muita sabedoria para os casais. E a gente gostou muito desse curso. A gente super recomenda também. Se fizer com eles, melhor ainda. Só não pode estar mais de nós, porque nós já virou família. E a gente ficou muito feliz e foi num momento que a gente precisaria muito, assim, sabe? A gente foi por conhecimento. Eu queria muito fazer esse curso, até para trazer mais informação dentro do nosso podcast, para atingir mais famílias, mais casais, né? Para a gente fortalecer mesmo, de fato, nas redes sociais, todo esse conhecimento que a gente busca. E aí, só que a gente foi surpreendido, a gente como casal, que no meio desse processo a gente precisou muito de vocês. E foi assim, foi a bênção que a gente precisava para passar a fase que a gente passou. Então, isso foi muito bom. Aí a gente teve um encontro lá e teve uma troca de conversa, de ideia e tal, foi muito legal. E você me contou sobre o milagre que Deus fez na sua vida, em específico. Eu queria que você contasse um pouquinho, relatasse um pouquinho como é que foi, como que aconteceu, igual você me contou lá desde o princípio, e depois, como que você viu a vida depois dessa situação? Deixa eu voltar um pouquinho. Na verdade, nós congregamos, né, na Igreja Sal da Terra. Uhum. E o curso ele pertence ao Ministério Internacional de Casados. Top. MMI 2=1 Brasil. Uhum. É um curso que vem há muitos anos resgatando casamentos, salvando casamentos, modificando, transformando Ou seja, a vida de casais. É um curso nível nacional. Internacional. Internacional. Deus deu esse curso a um casal que estava já com o decreto de separação. De divórcio. É bom você ter falado isso, porque assim, para quem tá assistindo a gente, pessoal, busca saber na sua cidade onde tem esse curso e faça. A gente super recomenda, o curso é excelente. Excelente. E o curso, aí Deus deu esse curso para esse casal, eles escreveram o curso e o curso transformou a vida deles. E eles passaram a multiplicar isso, né, na vida de outros casais. E nós fomos alcançados por esse curso em 99. E esse curso, ele é um referencial, um ponto referencial. É antes do curso e depois do curso. Por quê? Porque eu acredito que a maioria dos casais casam sem saber o que é casamento. Né? O meu pai, minha mãe, não sei se o pai da Valéria, a mãe da Valéria, conversava com ela sobre esse assunto, mas ninguém conversou comigo sobre esse assunto. Tem um conhecimento muito raso, né? Do que é relacionamento. E aí a gente entrou muito passo novo. que vai dar, né? Um passo muito importante. Muito sério. E, na verdade, foi isso que levou à criação dessa página. Foi a dúvida que eu sempre tive de falar assim, cara, por que os relacionamentos são tão descartáveis hoje em dia? Então, pessoas tão bacanas, a gente se perguntava isso. Ela tinha quase 8 anos, solteira. Eu tive passado por vários relacionamentos e, assim, não firmava com ninguém. Era aquela coisa descartável mesmo, de fato. É o que tá acontecendo hoje em dia. Sim. Relacionamentos descartáveis. E essa dúvida que ligou a chave, que eu falei assim, cara, eu vou começar a postar sobre relacionamento e entender para mim aprender e, às vezes, chegar em outra pessoa também, para levar esse conhecimento. Porque o que falta? Conhecimento sobre relacionamento. Foi tudo que você falou. E aí, com o curso, nós tivemos uma vida transformada e nasceu o desejo no nosso coração de levar isso a outras pessoas também. O que levou vocês a fazer o curso? Qual que foi a chave, assim, que vocês ficou sabendo? Falou assim, não tô fazendo nada, vou lá fazer o curso. Não. Ou teve Na verdade... Foi um treinamento que teve na igreja onde nós congregávamos.
foi um treinamento a nível de igreja. E nós sempre nos interessamos muito pelo assunto casamento. Nós passamos por muitas dificuldades no início do nosso casamento. Eu todo dia queria separar, né? Todo dia eu estava indo embora. Eu não estava realmente preparada de forma alguma. Vocês para casaram tudo muito aquilo. novo, né? Você falou que tinha Muito. 18, você tinha 25. 25. Então, nós nos casamos jovens e totalmente imaturos. E quando, nesses anos antes do curso, nós passamos por muitas situações. Até em termos de relacionamento, né? Porque ela é minha primeira namorada. Olha que top, cara. E é raro ver isso, né? É muito raro. Somos o primeiro um do outro. E o Matheus, que é o mais velho, né? É o mais Elisandro. Tá honrando isso, né? Começou a namorar e de Aham, cedo com a sim. amiga Elisandra. e casou. Sim, Casou com ela. Olha que legal. glória a Deus. Então nós não conhecimento rasos mesmo, a nível de casamento. Aí levaram esse treinamento para a igreja e nós falamos, vamos fazer. E o curso, ele vai ensinando a relacionar, primeiro lugar, com Deus, né? E em segundo lugar, entre os cônjuges, e vai mostrando como é o casamento com um princípio bíblico, com o ensinamento de Deus. E aí isso aí abre os nossos olhos. E nasceu a vontade de levar para outras pessoas. Quando vocês fizeram, vocês já tinham o Matheus ou não? Já tínhamos, Matheus. já Já tínhamos tinha o Matheus. inclusive o Gabriel. Ah, já tinha os época, dois. já tinha os Já tinha os dois. dois. É isso, bacana. Top. E a partir de então não paramos. Nós sempre fizemos de novo, e de novo e de novo, até nos tornarmos instrutores. Quer dizer que a Né, gente do pode fazer curso. mais de uma Claro. vez? Duas? O curso que vocês fizeram, nós fizemos juntos. Ah, é verdade, né? É, ué. Porque- Todo curso a gente está A gente reciclando. vai Ah, reciclando, sim, sim, sim. né? Porque é um aprendizado mútuo, né? Quando você está dando curso, você também está falando. Quando você se prepara para ministrar aquela lição, Deus primeiro ministra ao seu coração. A gente verdade. no culto, esses dias agora, aquele que a gente encontrou o Hélio e a No de Patrícia. casais. A A Patrícia. É no de casais. E aí a gente saiu de lá e foi lanchar, fomos nós quatro, fomos conversar e tal. E eles falaram sobre isso, né? Que eles fizeram, e nesse encontro que a gente fez, vocês estavam de líderes, né? Na Uhum. frente, Sim. e eles estavam ali atrás, mas já aconteceu também esse Pelo processo inverso, né? Sim. Sim. Eles os líderes e nós os colíderes. Olha que top. E todo encontro é diferente, né? Todo encontro Todo encontro é diferente. tem uma pegada E o nome do curso é Casados para Sempre. Quem quiser fazer. casados para... Exatamente, fica a dica aí, gente. Faça. Recomendo, viu, gente? Excelente. Existe um casamento antes do Casados para Sempre e um casamento pós o Casados para Sempre. Amém. É outra vida. Exatamente. Agora sobre o É isso. acidente. Sobre o acidente, vamos lá. Ansioso para escutar novamente. Vou tentar sintetizar aqui. Eu sou policial militar, né? Sou coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Uhum. E havia uma missão, um trabalho em Belo Horizonte. Eu estava trabalhando em Uberaba. E recebi essa missão para ir a Belo Horizonte, fizemos todos os preparativos. Mas no domingo anterior à viagem, eu fui a um evento e lá eu encontrei uma pessoa aqui de Uberlândia, um pastor, e o tempo todo ele ficou me rodeando ali, querendo falar alguma coisa, e no final ele falou assim, olha, Deus está falando comigo aqui, eu preciso estar orando com você hoje, amanhã e terça-feira, 3 dias seguidos, de madrugada. Eu não sei o que é, não sei porquê, mas Deus está me incomodando e eu vim te falar. Qual que é a sua posição? Eu falei assim, ó, eu sou soldado, eu cumpro ordens. Se Deus mandou, vamos fazer. Então, isso aconteceu. Naquele domingo, no domingo para segunda, na segunda para terça e na terça para quarta. Isso antes da viagem. Antes da viagem. Na terça para quarta já estava lá. Entendi. Já estava lá. Então, você viajou depois de ter orando, né? E aí, nesse processo todo, Deus falou também com a Valéria. Eu vou deixar para ela falar. Eu lembro que você estava de bico um com o outro, né? Sim, Eu lembro disso. E isso fica um Estávamos. recado, né? Pensa. estávamos. Nossas discussões nunca foram discussões acaloradas, de bater boca, de gritaria. Sempre foi mais uma guerra fria. Uhum. E nesse dia estávamos nesse tipo, né? Nesse naipe.
de bico um com o outro. E ele havia ido dormir, eu com um menino pequeno, outro pré-adolescente, cuidando primeiro dos afazeres da casa. Me lembro que já era mais de meia-noite quando eu fui me deitar. Quando eu cheguei no quarto, eu ouvi uma voz audível. Não foi aquela voz no coração, foi uma voz audível. Uhum. E essa voz me disse assim: fala para ele não viajar no carro baixo. Fala para ele viajar em carro alto. Na hora, minha fé foi muito pouca para reconhecer que era Deus falando. Mas Deus queria me usar, mas Ele não precisa de mim. Ele faz de qualquer jeito. Uhum. E eu é que não deixei ser usada, né? E naquele momento eu não acordei o Sidney e não falei com ele. Ele levantou na quarta-feira de manhã, orou e depois foi para a Batalhão. viagem, né? Para Belo Horizonte. E eu não falei. Quando, ali pelas 11 horas da manhã, mais ou menos, ele me ligou e falou assim: Valéria, o carro que eu estava deu pane e eu tive que parar aqui no posto Xodó. Eu falei: qual carro você estava? Ele falou assim: o Santana. Eu falei: Sidney, eu ouvi uma voz ontem à noite falando para você não viajar no carro baixo, é para você viajar num carro alto. Ele foi e falou: adivinha qual carro está entrando aqui no posto? Eu falei: qual? Uma L200 e uma Blazer para eu escolher. E Nossa. eu falei assim: Deus falou comigo, Sidney, não é para você viajar. Ele falou: o carro deu pane e ninguém achou nada, mas o carro não liga. Quer dizer, Deus queria me usar, mas ele não precisa de mim, ele faz de qualquer jeito. Exatamente. Ele fez o Exatamente. carro parar para que ele não continuasse viagem num carro baixo. E ele continuou a viagem na L200. Foi para Belo Horizonte e retornou no outro dia. E aí? E aí? E aí que antes desse fato aí, nós estamos entre Uberaba, ali é entre Ibiá e Campos Altos, Uhum. que tem um posto Xodó ali, tem uma reta. E nós fomos ultrapassar uma carreta. Graças a Deus não vinha veículo de lá e nem atrás, né? E na metade da carreta o carro apagou. Totalmente. E aí a carreta continuou, né, caminhando e nós fomos diminuindo a velocidade até parar no acostamento. Aí ali eu chamei o socorro, veio de Campos Altos, olharam o carro todinho, não achou nada. Aí eles guincharam o carro até o posto Xodó. Isso nós mais à estamos falando da frente. Santana. Santana. Da Santana, Uhum. beleza. É porque você já foi na caminhonete, É, mas ela já- eu já ele perdi aqui. voltou. Não, Beleza, você deu pra voltou na. Tô entender. contando o que aconteceu com o carro. Entendi, fechou. E aí o carro deu pane, pagou, guinchou o carro até no posto. E lá foi o que aconteceu. Que eu liguei pra ela, expliquei pra ela, Uhum. ela falou. E aí chegou o carro e nós continuamos a viagem. O detalhe é que eu sempre tive motorista, mas eu sempre dirigi. Porque eu se sentia muito incomodado de viajar no passageiro. Então eu sempre gostei de dirigir. E nesse dia não. Eu estava com o motorista e ele que estava dirigindo. Nós fomos para Belo Horizonte, chegamos lá, participamos da reunião. No dia seguinte nós voltamos. E ele dirigindo. E aí eu falei com ele que era para ele ir até o meio do caminho, lá em Campos Altos, mais ou menos, no alto da serra. E dali para frente eu ia conduzir o carro. Nesse momento que eu falei com ele, nós estávamos ali perto de Joatuba. E eu lembro que eu reclinei a poltrona e fiquei assim com o rosto no nível do vidro e agradecendo a Deus por tudo. E eu apaguei, como se eu tivesse sido anestesiado para uma cirurgia. Eu apaguei. Não vi mais nada. Eu só lembro quando eu ouvi três coisas. Um estrondo muito forte. Uhum. A segunda coisa que eu ouvi foi um coral. Muitas vozes cantando ao meu redor, uma música que depois eu, no shopping evangélico lá em Belo Horizonte, eu consegui descobrir que a música existia, quem era o autor da música, quem cantava, de qual igreja. E a música chama Eu Nasci de Novo. Olha só. É, de fato, você tá certo de novo. E a terceira coisa foi uma voz também audível, como a Valéria falou, falando para mim assim: fala para eles que eu estou voltando. E ali eu acordei, né? Eu usava óculos na época, não estava enxergando nada. Eu fiquei tateando assim para achar meu óculos, levantei a poltrona, o banco do passageiro.
E eu lembro que minhas vistas estavam muito embaçadas e parecia que estava cheio de areia, era cacos de vidros. Uhum. E aí eu tirei o cinto, consegui descer, achei o óculos, coloquei no rosto, consegui descer do carro. Quando eu consegui descer do carro, a impressão que eu tinha quando eu acordei é que o carro estava num barranco, eu estava com as pernas para cima. Mas na época a 262 não era duplicada, era pista simples. E eu desci ali e um silêncio absoluto, como se tudo tivesse parado. Nem passarinho estava cantando. E não tinha veículo nenhum passando na pista. Mas quando eu estava lá dentro apagado, eu ouvia vozes de pessoas comentando sobre o acidente. E aí eu contornei o carro, foi quando eu tive a dimensão, a proporção do que tinha acontecido. Meu carro estava destruído. O lado do motorista, metade do lado do motorista. E aí eu acionei o resgate, o bombeiro, a polícia militar, veio o socorro, me levaram para Pará de Minas, eram alguns quilômetros à frente, Pará de Minas. Fui para o pronto-socorro. De lá eu fui levado para Belo Horizonte e passei por uma série de exames. Nos exames falavam que eu tinha algumas situações que eram irreversíveis. Uhum. E eu tô aqui sentado, andando, falando, né? Também um outro milagre de Deus. E faleceu o meu motorista, faleceu o motorista da carreta, que nós batemos de frente com a carreta carregada de tolo de eucalipto. E nesse bater de frente, ela pegou o Ela lado do. passou por cima do carro, segundo quem estava atrás viu, Aham. bateu no carro que estava atrás e as toras vieram para cima. E o motorista do caminhão também morreu na hora. Nossa Senhora. É de fato um milagre mesmo, né? Milagre muito Quando a gente grande. escuta e isso. E qual foi o seu sentimento depois que isso tudo passou? Você mudou o seu ponto de vista em relação à vida? A dar mais valor e às vezes naquelas picuinhas? Porque você estava num momento que estava naquele... Não estava ali 100%, né? Uhum, Como você mesmo disse. uhum. Você viu de alguma forma diferente a vida depois desse acidente? Com certeza, né? Não tem como, né? Sai disso aí Não, tem ileso. como. Tem como, porque você passa por essa situação e quando pessoas próximas de você passam, você passa a observá-las também. E tem pessoas que não modificam a vida, continuam na mesma Entendi, trajetória, né? entendi. Então ali eu vi a mão de Deus naquele lugar. Eu não sei explicar o porquê que eu fiquei e os outros não, mas a minha vida mudou completamente mesmo. Eu hoje não, né? A partir daquele momento eu passei a dar valor a muitas coisas que eu não dava valor e passei a desvalorizar aquilo que eu dava valor. Não, o tempo hoje é muito precioso, o nosso tempo está correndo, né? E não volta. Uhum. Então você tem que investir, você tem que ter qualidade de tempo com a família, com a esposa, com os filhos, com os parentes. Você tem que se voltar mais a Deus, porque se eu tivesse ficado ali naquele momento e não estivesse com os pensamentos, com o comportamento, com as atitudes alinhados com a de Deus, a palavra de Deus fala que o caminho é outro, né? Nós não vamos encontrar. Então, hoje eu dou muito mais valor a todas essas coisas, né? E nos aconselhamentos também a gente fala muito sobre isso. Top. Que a vida como a Bíblia fala, ela é passageira como uma névoa. É muito rápido. E as coisas acontecem muito rápido. E você não espera que vai acontecer, né? Principalmente com a gente, né? Sim. Você não espera que vai acontecer. E qual que foi o E seu acontece. sentimento? Quando você ficou sabendo e você teve que sair. Eu lembro que você falou que teve que sair correndo pra BH, né? E tal. Foi assim, muito difícil. Eu estava comprando presente dele de aniversário, porque foi próximo ao aniversário dele. E meu filho me ligou, mãe, meu pai teve um acidente. Peguei o carro e fui correndo para casa. Cheguei em casa, o nosso pastor, à época, já estava me ligando, ele me entregou o telefone, eu perguntei, ele morreu? Ele falou, não, mas é muito grave. E a minha casa foi enchendo de gente, foi enchendo de gente, foi enchendo de gente. E aí eu falei assim, gente, vocês estão me escondendo alguma coisa. Mas eu falava com ele e ele me narrou todo o acidente, coisa que ele nunca mais conseguiu lembrar. O médico explicou que são os neurônios momentâneos que se queimaram. Uhum. Não sei te explicar cientificamente como isso acontece, mas com o efeito chicote, porque ele estava deitado, provavelmente foi o efeito dessa amnésia.
Ele não consegue lembrar tudo que ele me explicou na época, por telefone. Nós conseguimos um voo naquele mesmo dia, fui eu, minha sogra e meu sogro para Belo Horizonte. Quando eu o vi, ele estava tampado de caco de vidro moído. Do alto da cabeça aos pés, ele estava tampado de caco de vidro. E aquilo levou muito tempo para sair. Foram meses para sair de todo o corpo dele. Foi muito tempo, porque ficou muito caco de vidro, né, meu amor? E Deus foi fazendo milagre atrás de milagre, né? Ele tinha sido diagnosticado como ter tido fratura na vértebra, na cervical, Legal. e tá andando. Ele teve essa fratura, depois levei em outros médicos, todos eles falam, tem alguma coisa no exame, mas ele tá andando, então não teve nada. E nesse tempo a gente foi vivendo milagre atrás de milagre. Foi realmente um tempo de aumentar muito a nossa fé, de ver muito a mão de Deus, de entender muito que Deus tem planos e tudo que Ele planejou não vai ter quem vai mudar. Né? Ele planejou e Ele vai cumprir. Amém. É isso, né? E eu aconselho, em primeiro lugar, você rever a sua vida com relação a Deus. Né? Porque pode ser que você não tenha tempo para isso. Uhum. Então mude a sua vida, busque a Deus, busque ter um relacionamento, intimidade maior com Deus, né? Porque o tempo está passando e ele está voltando. Ele tá voltando. Ele está voltando. Né? E o segundo aspecto é eu passei a valorizar o meu tempo. Porque eu tenho que falar de Deus, eu tenho que mostrar Deus para as pessoas, né? E o meu tempo também está passando. Eu não sei até quando vai. E por fim, você dá valor na essência, na família, quem está perto de você. Porque hoje nós estamos aqui, né? E amanhã a Deus pertence. Só Deus sabe. Exatamente. O bom também, a gente gosta muito da Sal da Terra porque ela não tem só o Casados para Sempre, né? A Vários gente outros fez cursos. o Homem ao Máximo, eu fiz o Homem ao Máximo, Soraya fez Mulher Mulheres Única, únicas. e a gente gostou muito, muito mesmo. E ela tem Inclusive, muitas... estamos começando o novo semestre, a partir do dia 10 de setembro, começamos os novos cursos. Né? Todos, Tem todos. Todos. Inteligência emocional, Mulher Única, as 10 mulheres da Bíblia, Homem ao Máximo, Crawford Nations. São vários cursos. Top. E dia 10 de setembro as matrículas estão abertas, iniciaremos, inclusive, Show. Casados para Sempre. Isso a nível nacional ou nós estamos falando só daqui de Uberlândia? Berlândia. Berlândia, né? Sim. Mas Cada igreja gerencia a sua agenda, né? Mas eu acho que quase todas, específicas a Sal da Terra, tem esses cursos que a gente tá falando aqui, né? Que é o Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados para Sempre. Então, eu não sei a agenda das outras igrejas, Uhum, mas o Sal da Terra, aqui em Uberlândia, trabalha com esses cursos. com sim. esses, né? Sal E da é Terra excelente. Centro-Oeste, né? A Sal da Terra é Centro-Oeste, porque são várias igrejas de Sal da Terra aqui em Ah, Berlândia. sim, sim. Nós estamos falando E aí da cada Centro-Oeste. igreja administra a sua agenda, né? Sim, Suas prioridades, seu tempo. top. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dentro de tudo que vocês viveram até hoje, o que vocês entendem do posicionamento da mulher e do homem dentro do casamento? Qual o lugar de destaque da mulher e do homem, a importância? O papel, né? O papel do homem no casamento e o papel da mulher no casamento. Isso nós estamos falando agora, a gente vai conversar bastante sobre isso agora, baseado no conhecimento que vocês têm bíblico, né? Então isso é muito importante, porque assim, não é uma coisa, eu tô falando isso porque assim, vocês estudam bastante e a gente aprende muito com vocês em relação a esse conhecimento bíblico. O conhecimento que vocês vão passar aqui é uma coisa muito valorosa. E a gente tem essa ciência, é por isso que a gente fez esse convite para vocês. Pelo conhecimento que vocês têm bíblico, qual que é o papel do homem no casamento e o papel da mulher no casamento? Você quer responder? Bom, a gente tem que partir do princípio que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É um manual de vida.
A Bíblia ela contém todos os assuntos, todos os aspectos da vida de uma pessoa que vocês imaginarem ou pensarem. Pode buscar que lá tem uma resposta, tem uma solução. Então, sendo a Bíblia uma regra de fé e de prática, ela nos fala que existe um Deus, existe um Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e existe um Espírito Santo, né, conosco aqui, presentes. E o casamento, ele é uma analogia ao relacionamento do homem com Deus. Então a Bíblia classifica Jesus como noivo e a igreja dele, que somos nós, né, quem acredita, quem segue, quem declara que Deus é Deus e Jesus Cristo é o único, verdadeiro e suficiente Salvador, tem essa regra de fé, que nós somos a igreja, nós somos a noiva. Então aí você já tem o noivo e a noiva. Então qual é o padrão de casamento que nós devemos viver? O padrão do noivo e da noiva, que é o modelo que é Jesus Cristo. Uhum. Então, por isso que o curso Casados para Sempre fala a respeito dos princípios de casamento na Bíblia com relação a Deus. O que Deus tem para nós a respeito do casamento. O homem e a mulher, eles têm papéis específicos. Não tem ninguém um melhor do que o outro. Não tem ninguém que se sobressai sobre o outro. É uma unidade. Por isso que eu falei no princípio aqui que o maior milagre que nós presenciamos num evento, casamento, é a unidade do homem e da mulher, que se tornam uma só carne. Não tem nada no mundo que se compare a essa unidade, uma só carne. Uhum. Então, o que Deus fala na Bíblia a respeito da mulher? Que a mulher ela tem um papel de alicerçar, de construir, de edificar o casamento, de conduzir conforme os padrões bíblicos e de ser uma ajudadora, auxiliadora do marido, do esposo. Você quer falar sobre o papel da mulher? Então, a mulher, ela tem a característica de cuidar, de gerenciar as emoções do lar. Então, quando a palavra de Deus fala que a mulher sabe edificar o lar, ele está falando muito sobre as emoções, de trazer para dentro do lar um ambiente de segurança, de paz, de alegria, de trazer para dentro do lar um lugar de delícias, um lugar onde o marido vai ter prazer de estar. O marido vai ter o prazer de querer trabalhar por aquele lar. Então a mulher, ela não, de forma alguma, ela tem um papel menor do que o homem. Os dois caminham juntos. E caminhando juntos, trazem estabilidade emocional, física e financeira para o lar. A mulher, ela tem esse papel de trazer para dentro do casamento a alegria, né? Salmo 127 fala que a mulher é como uma videira ao redor de tua mesa. Então, assim, os filhos são felizes, o marido tem prazer de estar ali, porque a mulher, como videira, a videira simboliza o vinho e o vinho simboliza a alegria. Então, a mulher traz essa alegria para dentro do lar, para dentro do casamento, para dentro da família. E esse papel Cristo nos deu com a sabedoria de entender que a mulher é capaz de perceber as diferenças de humor, as diferenças de emoções do dia a dia. Eu creio que esse papel realmente é da mulher. E isso o que eu percebo é que hoje em dia tá muito difícil as mulheres e os homens também entender esse papel Sim. No relacionamento, né? Sim. Então, assim, a gente vê que mulheres querendo pegar o lugar dos homens e os homens se acovardando e ficando por baixo ali, né? Inversão de papel. E isso destrói muitos casamentos, né? Sim. Isso é responsável por muitas falências de relacionamento. Porque chega um ponto que a sobrecarga existe, né? E não dá conta de lidar com tudo isso.
Então, assim, nós somos chamadas como mulheres. Podemos trabalhar fora, lógico. Sim. Podemos correr atrás das nossas carreiras, com certeza. Mas não esquecermos a parte feminina de sermos o lado das emoções curadas, das emoções estabelecidas dentro do lar. Nós somos a ajudadora do homem. A palavra de Deus diz que a mulher é a ajudadora. E essa ajudadora é aquela que auxilia, é aquela que está junto o tempo todo, que não abandona suas responsabilidades dentro do lar. Então, a carreira não vai diminuir a responsabilidade dessa mulher dentro do lar. A E nem gente... ela vai querer pegar o papel que é do homem, né? Sim, Para sim. ser feito. A gente tá sentindo isso na pele hoje, né? Porque, igual a Soraya tá grávida, Uhum. e, por exemplo, agora ela já diminui a carga de trabalho dela e ela sempre trabalhou desde cedo. Sim. Então, assim, isso a gente tá falando porque a gente tá vivendo isso. Claro. Vocês já E passaram por natural, isso, não né? é? É natural. Mas é ao mesmo tempo bem difícil, né? Tipo, se readaptar novamente à nova São rotina. novas rotinas, né, Sol? Tá mudando bastante coisa. Olha Mas pra você é ver. prazeroso. A gente busca esse... Não, tá sendo muito prazeroso. Por exemplo, agora, a partir do dia 15 de setembro, eu já vou diminuir pela metade a minha rotina, entendeu? Uhum. Então, assim, dá um pouquinho de medo também. E a gente, porque a gente sabe, né? É tudo muito novo, e o novo traz essa exatamente. ansiedade. Mas é muito bom, é muito prazeroso formar uma família. Deus nos chamou para isso, né? É isso aí. E a gente tá sentindo na pele, porque agora ela diminui a carga, eu começo a trabalhar um pouquinho mais para suprir, mas mesmo assim não querendo estar distante, Sim. ausente da família, né? De ser aquele homem que só trabalha, só põe dinheiro em casa e não está E presente. também esse não é o papel do homem, Não é o papel né? do homem. A gente está sempre conversando, alinhando, porque a gente não quer que isso aconteça, né? Sim. Ficar focado só O em homem é trabalho, o né? provedor, sabe, Patrick? Mas ele também tem que promover o bem-estar da família junto com essa mulher. Como? Sim. Sendo suporte, sendo alegria, sendo também aquele que está sempre junto da mulher. Não é só pensar no lado financeiro e esquecer o resto. Tem que caminhar junto. Homem e mulher caminham juntos no relacionamento, né? No entendimento de que existe um ponto comum. E esse objetivo, para ser alcançado, não tem um chegando na frente do outro e o outro ficando para trás. É caminhando junto. Eu gosto muito de ir falando sobre o assunto e a gente dando exemplos. Eu queria que você desse um exemplo, voltasse na memória, Sim. Uma situação que aconteceu com vocês e você teve que ser muito sábia na situação para que você contornasse isso, sendo uma mulher sábia mesmo, de fato, né? Sim. E levando doçura, que é da mulher, pro seu relacionamento e você conseguiu apaziguar aquilo ali, que seja com você ou com o Sidney, eu falo assim, ou com seus filhos, né? Na família. Eu queria que você desse um exemplo na família. Isso sempre acontece, né? E aconteceu também diversas vezes. Por diversas vezes nós tivemos que exercer o perdão dentro do casamento. Tanto dele para comigo, como o meu para com ele. Por diversas vezes nós vivenciamos situações que o perdão foi necessário. Eu me lembro muito de uma situação em que nós conversamos, porque o Sidney, como militar de carreira, ele viajava muito, ele estava sempre muito fora da nossa casa, do nosso lar, presente, né, nas responsabilidades, mas fisicamente ausente, porque ele tinha que fazer cursos, ele tinha responsabilidades, viajar para Belo Horizonte era 15 dias, um mês, 6 meses, isso era natural. E eu precisei escolher entre a minha carreira e a minha família. Nós tivemos essa conversa e eu falei, como que vai ser? Eu sempre trabalhei fora, eu comecei a trabalhar fora com 13 anos de idade e chegou um ponto que eu precisei escolher o bem-estar da minha família, meus filhos terem a presença da mãe, do pai, apesar do pai não estar sempre ali, mas eu precisei escolher uma carreira ou cuidar dos filhos, trazer essa estabilidade para dentro do lar. Estabilidade emocional, Essa né? estabilidade emocional, essa leveza de poder os filhos saberem que tem alguém ali por eles o tempo todo. Sim. Estou falando contra a carreira de forma alguma. Eu precisei escolher. Isso não quer dizer que eu não trabalhava.
Eu fazia muito bolo para fora, confeitaria, Uhum. vendia roupa, vendia joias. Eu não tinha um emprego de carteira assinada com horários fixos que Uhum. me atrapalhasse a cuidar, a levar para a escola, a buscar na escola, a dar o suporte nas tarefas. Eu tinha um trabalho no qual eu poderia fazer o meu horário, mas sempre priorizando a família. Top, show de bola. E o papel do homem? Doutor Sidney. O papel do homem é amar. Como é que não ama uma mulher como Não essa? tem Sim. jeito, né? E Muito o papel bom. do homem é amar. Porque o papel de Cristo foi amar a sua igreja. Né? Então, três amores. O primeiro, o amor sacrificial. Nós não merecemos, nós somos o que somos, nós falhamos na nossa missão e mesmo assim ele continua nos amando. E dessa forma ele deu a vida por nós. Então, o primeiro papel do homem é dar a vida pela esposa, é dar a vida pela família. Se necessário for, até dispor de tudo que for, como prazer, por exemplo. Né? Uhum. Hoje, eu vejo os casais novos, a reclamação das esposas é o tempo de qualidade. Sim. Então, esse pessoal é dado aos hábitos de solteiro, né? E quando se casa, a vida é outra, né? Como a Sol Soraya. falou, é uma nova realidade. Então nós temos que nos adaptar. E o homem, ele tem como dever sacrificar os prazeres, as vontades, os desejos. Agora não sou só eu, mas sou eu, ela, sou eu, ela e o Mateus, eu, ela e o Gabriel e o Mateus. Agora eu, ela, Mateus, Gabriel e Lisandra. Uhum. Né? Então, A família vai sempre crescendo. um amor sacrificial. E Jesus fez isso. Ele deu a vida por nós, né? O segundo amor é o voluntário. Eu me voluntariei a entrar nesse processo de relacionamento. Então, como Cristo voluntariou a ir para a cruz e morrer por nós, eu também tenho que ser voluntário no processo de prover, apaziguar, amar. Em todas as situações, eu fazer isso espontaneamente. Eu achei interessante o que você falou, porque assim, eu tive uma dúvida nisso muito tempo atrás. Vou pegar um gancho aqui. Quando você falou assim, que Deus de fato se voluntariou. E eu assisti aquele filme muito tempo atrás, Paixão de Cristo, e a gente percebe que teve muitas oportunidades dele desistir daquilo, né? Dele falar assim, não, eu vou sair fora daqui, pô, vou mudar de, sei lá, de país, vou... Não, ele ficou ali. Ele de fato bateu no peito ali como Na homem, verdade, ele mesmo né? fala que ninguém toma a vida, ele a dá. E ele deu. É, Ele sendo Deus, ele poderia sair, né? Mas ele escolheu dar a vida dele por nós em resgate de nós todos. trazendo isso pro casamento é de fato isso, né? O papel do homem. De fato, se precisar proteger a mulher dele, morrer por ela, ele tem que estar pronto pra isso, Tem que Sim. estar pronto para isso. né? Morrer mesmo, às vezes um assalto, ele tem que estar à frente, ele tem que estar pronto pra isso. E tem que ele tá ali pra aguentar pancada. É por isso que até nosso corpo físico é diferente da mulher, né? E o escolher, o se entregar, o que você acabou de dizer, cara, é isso tudo mesmo. E o terceiro amor, né? Eu falei do sacrificial, do voluntário e do incondicional. Né? Deus nos ama incondicionalmente. Independente da forma como nós somos, como nós o tratamos, como nós nos procedemos nas atitudes, nos pensamentos, nas falas, Deus nos ama. E é assim que nós devemos amar a nossa esposa, incondicionalmente. Nos dias ruins, nos dias bons, nos dias agradáveis, nos desagradáveis, nos dias em que a situação está contrária, que você não vê escape, né? Eu estava até ouvindo uma palavra, né? O ministrante falou assim, que o tempo vai passar, a beleza vai se esvair, a situação física vai mudar, Sim. né? A gravidade puxa tudo para baixo com o tempo. Então, pode vir uma enfermidade, uma doença, Sim. e um dos dois ficar acamado ou ficar igual o tempo que eu fiquei lá no acidente, né? Mas é incondicional. Depende das situações. Uma vez unido, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, Aí você me fala, como não ser submissa a um homem desse? Aí vem a pergunta-chave, né? Submissão.
Estar debaixo de uma mesma missão. Submissão é você pegar também Cristo como modelo. Ele era Deus, mas não usurpou ser Deus. Ele se fez homem para pagar o preço por nós. Então, o marido também tem que pagar o preço pela situação, né? E ele se submeteu à vontade do Pai, à vontade de Deus. Ou seja, ele obedeceu, Sim. né? Se ele não quisesse, ele era Deus. Então, ele obedeceu. Um princípio de relacionamento com Deus é a obediência. Então, quando Deus nos trouxe a palavra dele, deixou aqui o modelo, o padrão de relacionamento entre um homem e uma mulher, que é Cristo e a noiva, que é a igreja, que somos nós também precisamos obedecer, nos submeter à palavra de Deus. Sim. Aí o relacionamento vai fluir. E aquelas arestas, aquelas dificuldades que eu trago, que ela traz na bagagem, vão desaparecer. Porque o amor vai prevalecer. Top, é isso. E a submissão, como Sidney mesmo falou, o homem já tem que estar submisso a Cristo, né? E a palavra de Deus diz que o homem tem que amar a sua mulher. A nós, a palavra não fala que nós temos que amar o nosso marido. Nós temos que ser submissas. Porque junto com a submissão vem o amor. E a submissão não é ter uma conduta cega, aonde você aceita apanhar, ser manipulada psicologicamente. Não, não é isso. A submissão é estar debaixo de uma mesma missão, tentar fazer dar certo aquilo ao qual vocês foram chamados. No caso, eu e Sidney fomos chamados para tentar fazer dar certo o nosso casamento, a nossa família. E a nossa missão é essa, estamos juntos debaixo dessa mesma missão, né? Claro, Cada um seu papel. entendendo o seu papel, cada um o seu papel, né? Com entendimento do Sim. papel de cada um. E estamos juntos nessa missão há 34 anos. E essa questão do papel, é importante falar que existem situações que elas são dos dois. Sim, Não tem nada que impede o homem fazer algumas coisas que a mulher faz, não tem nada que impede a mulher fazer algumas coisas que o homem faz. Como faz? Mas tudo tem o tempo e a hora, E e existem respeitando. situações diferentes, né? e O respeitando homem é o homem, papel mulher é de cada um. mulher, e Sim. cada um tem o seu papel. Um, amar, e o outro, se submeter, né? Top. Respeitar. Você quer fazer uma pergunta? Quero. Eu queria que vocês falassem alguma passagem da Bíblia que marca muito vocês em relação ao casamento. E aproveitar para falar se tem algo na Bíblia que permite o divórcio. Vamos por partes, né? A primeira pergunta é um versículo, É, uma que passagem. Que marca vocês, que marca Que o marca? casamento. Eu é É. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, que fala sobre o amor. Fala como o amor se porta. Essa é a minha passagem, que eu realmente identifico como base para um casamento saudável. Porque o amor, Sol, ele não é um sentimento. O amor não é assim, hoje eu amo, amanhã, ai, acordei e não amo mais. O amor não pode ser isso. O amor é uma decisão. O amor é aquilo que não é uma paixão. Uhum. A paixão, a gente sabe que ela dura no máximo 3 anos e depois disso vem o vazio. O amor é uma decisão. Eu tomo a decisão de amar. E se eu tomo a decisão de amar, eu aceito que as minhas emoções não podem mais gerir esse amor. Uhum. Não está sujeito mais às emoções. Hoje, com tristeza, eu deixo de amar, amanhã eu estou muito alegre, eu amo de Amo novo. de novo, não é né? assim. Não pode ser assim volúvel. As emoções, elas são bem relativas, né? Cada dia você pode amanhecer de uma forma, desde que você não se comprometa a estragar os relacionamentos com essas emoções. Verdade. Agora, o amor não. O amor é uma decisão. Eu decido amar. Ah, Valéria, eu não amo mais. Então, decido amar. Decido A decisão amar. é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É uma escolha. Exatamente. Você pode escolher. Então, decida amar. Faça com que realmente aquilo que você se propôs um dia continue sendo realidade na sua vida.
né? Decisão, exatamente. decisão. É isso Escolha mesmo. amar. Então, para mim, sempre vai ser 1 Coríntios 13, 4-8. Você quer ler para nós? É onde fala que o amor nunca acaba. O amor não se porta com maldade, o amor é bondoso, o amor é benigno. São os adjetivos do amor. E eu vejo que é assim mesmo. Todos os dias você precisa alimentar esse amor com esses adjetivos, Uhum. para que ele se torne viável e possível. Porque todos os dias também acontecerão situações onde você vai poder falar assim: chega, eu vou jogar tudo pro alto porque eu não amo mais. Exatamente. E relacionamento, casamento, não é coisa de criança, é coisa de adulto. É. Criança, quando crianças, nós nos portamos assim. Hoje eu quero muito esse brinquedo, amanhã ele fica no canto e eu não quero mais. Só que o casamento não é para criança, é para gente grande, com emoções curadas, com o entendimento de que amor é para sempre. É isso mesmo. E a passagem que eu gosto mais é de um encontro. Um encontro de Jesus com um sacerdote, um conhecedor da palavra, que chamava Nicodemos. E aí Jesus fala para ele assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, João 3,16. Não há no mundo ou no conhecimento humano amor maior. Deus deu o Filho dele por nós, mesmo nós não merecendo. Então, aqui, só nesse versículo, nessa frase que nós falamos aqui, a gente encontra os 3 amores que eu falei. O amor sacrificial. Eu, como pai, nunca colocaria o Mateus ou o Gabriel em xeque. Nunca. Uhum. Né? E Deus fez isso por nós, colocou o Filho dele. O amor voluntário foi Jesus se colocando no nosso lugar para pagar um preço que não era dele. Né? E o amor incondicional, mesmo nós não merecendo. Ele deu a vida por nós. Então esse versículo para mim, ele é o mais lindo, que me chama a atenção, que toca o meu coração, né? E que faz com que quando a gente tem um encontro com Deus genuíno, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás. É um amor que não dá pra medir, né? Não dá pra Se for medir. Não tem. Isso aí é só pra gente refletir, mas não dá pra você medir assim e falar assim: ah, vou dar meu filho ali. Pensa. Não dá pra imaginar, não. doido. Não dá. Não dá pra imaginar. Exatamente. E uma pergunta que eu queria. Nesse tempo. Peraí que ele tem que me responder a outra pergunta. Ah, perdão. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é se na Bíblia fala sobre divórcio, se é permitido o divórcio. O divórcio. Deus nos fez para ter um relacionamento eterno. Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, que é lugar de delícias, para nós nos deliciarmos com todas as coisas que Deus tinha para nós. E ali, na desobediência, né, o homem caiu. E na queda, ele gerou uma separação, um divórcio entre ele e Deus. E o caminho se tornou árduo, se tornou penoso para todos nós, porque nós somos descendência desse homem, né? E herdamos essa natureza pecaminosa, caída. Deus gerou o homem e quando ele colocou o homem ali na terra, ele percebeu que não era bom o homem ficar sozinho. Então ele gerou uma outra vida, que foi a mulher. Ali ele gerou o casamento. O sonho dele que era família. O sonho dele era esse, família. Relacionamento, intimidade, gerações com ele. E há uma passagem na Bíblia, né, que os sacerdotes lá, os fariseus, eles querem colocar o Jesus em xeque e falam: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, está complicado, relacionamento é muito difícil,
O homem é homem, mulher é mulher, o mundo é diferente, a linguagem é diferente, tudo é diferente. Esse trem não dá certo. Cada um olha com os olhos, né? Não dá certo. O que você fala aí a respeito da carta de divórcio que Moisés deu? Então, quando Deus estabeleceu ali a família, ele estabeleceu a unidade, né? O homem vai deixar seu pai e sua mãe, unir-se com sua mulher, vão se tornar uma só carne e gerou-se a família. Mas o homem, na sua vontade, no seu desejo, no seu prazer, no seu ego, na sua individualidade, no egoísmo, uma série de adjetivos que a gente poderia colocar aqui, ele foi se distanciando de Deus e foi gerando circunstâncias diferentes do propósito de Deus. Então, quando fala assim, mas aqueles caras lá tinham não sei quantas, mas Salomão, 1000 mulheres. 1000 mulheres, que negócio é esse? Não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Porque Deus. Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Nesse versículo mesmo que nós lemos, nesse texto que nós lemos do papel do homem e da mulher, que está lá em Efésios 5, fala que o homem deve amar a sua mulher. Uhum. Assim também a mulher para o marido. Lá no princípio, Deus fala que Deus fez uma mulher para o homem. Ele não fez várias mulheres para o homem. E quando estava tendo muito conflito, Moisés, né, que era um juiz, ele deu uma carta de divórcio. Da cabeça dele. Da Falou cabeça assim, dele. tô fazendo nada. Então, Diante a das carta de dificuldades divórcio... enfrentadas pelos casais, ele permitiu. Né? Ele era juiz, ele julgava toda aquela nação, muitos problemas, ele permitiu. Ele tinha esse poder na mão, né? E ele Sim. simplesmente... Sim. Assim como hoje, a gente nota certas descontextualização da lei quando certas coisas acontecem e todo mundo fica abismado, né? Como que pode acontecer isso? Como é que permitiu isso? Uhum. Mas é a ação do homem. A ação do homem. Então Jesus fala com eles, olha, no princípio, o que fala a carta de Moisés? A carta de Moisés, não é de Deus. Uhum. E aí eles explicam, aí Jesus fala assim, ó, no princípio não era assim. Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e tornarão uma só carne. E o que Deus uniu não separa. O homem não separa. E fica bem claro, né? O que Deus Bem uniu. claro. O homem não separa. O homem não Então, separa. em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Que o divórcio não pertence a ele. Tanto é que o homem gerou outros nomes, né? Separação, desquite. Uhum. E Uma nós série de vemos outras que coisas. hoje é tudo muito fácil, né? O divórcio é muito fácil. E naquela época de Moisés também era fácil o divórcio. Uhum. Por qualquer situação, o povo começou a divorciar. E aí Jesus, quando foi interpelado a esse respeito, né, no intuito de o fazer cair, de Ir contra a de palavra. ir contra a palavra, de ir contra o povo também, sobre o que o povo gostasse ou não, Jesus falou que no princípio não era assim. E o que ocasionou isso? Jesus também falou. A dureza do coração. Sim. Tanto do homem quanto da mulher. Sim. Eu amar a minha esposa e a minha esposa andar comigo. Lembra que eu falei que por diversas vezes nós enfrentamos situações onde o perdão teve que prevalecer? Uhum. Ou então o casamento acabaria, gente, Sim. né? Se não houvesse o perdão, o casamento acabaria. E assim não é, o nosso casamento não é diferente de nenhum outro, sempre enfrentou muitas situações que nós precisamos escolher entre continuar e perdoar e continuar, na verdade, ou desistir. E nós sempre escolhemos o perdão, porque nós sempre tivemos esse entendimento de que o casamento seria para sempre, de que a nossa família vale muito, de que a nossa família tem um alto valor. Então vale a pena, porque senão o perdão não acontece. E isso certamente é o que a Bíblia fala. Coração endurecido. Ou seja, coração que não perdoa, né? Coração que não aceita perdoar. Exatamente. E eu acho E que quando não há perdão, infelizmente, o casamento eu acho que é um ato que mais a gente tem que se desenvolver, né? Todos os dias, essa questão de
perdoar, essa de capacidade de perdoar. perdão. E isso é nível básico, assim, para um relacionamento próspero, para um relacionamento duradouro. Eu acho que é o perdão, né? O que mais a gente faz no casamento inteiro, né? É perdoar. Sempre. A palavra de Deus fala que, aliás, hoje está muito em moda, né? As pessoas falam assim, eu quero é ser feliz. E aí toma decisões que vão levar ela a viver uma vida diferente daquela proposta por Deus. E aí eu quero ser feliz. Só que Deus fala na palavra que não tem como ser feliz se não houver obediência. Se não andar no caminho que ele estabeleceu na palavra dele. Então, o perdão faz parte disso. Por quê? Por quê? Porque o perdão significa perder. Ninguém que perdoa sai ganhando, sai por cima. Uhum. Porque você foi ferido, você foi atingido, alguém fez alguma coisa contra você. Então, se você vai dar o passo à frente de perdoar, você está abrindo mão daquilo da ferida, do que te ocasionou. Né? E isso tem um peso de responsabilidade, é muito sério com relação a isso. Por quê? Um dos discípulos pergunta para Jesus lá, a pessoa fez alguma coisa contra mim, eu devo perdoar ela 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Por dia, né? Ou eu tô enganado? Não, Não é não está na 70 Bíblia vezes por 7. dia. Não. Não, é um costume, é um dito popular, mas não Entendi. está. Outra O passagem. que não deixa de ser real. Às É, né? vezes, É né? verdade. Precisa ser isso mesmo, por dia. Outra passagem é quando os discípulos pedem Jesus para orar, para ensinar a orar. E Jesus fala assim sobre o perdão, Perdoa. que eu perdoe assim como eu sou perdoado. Então, é É uma que na oração condição do sine Pai qua Nosso non. fala, né? É. Oração do Pai Nosso. Então, se eu não Fala sobre perdoo, perdão. como é que Deus vai me perdoar? Exatamente. E se eu não perdoo o meu irmão, a minha irmã, né? E eu não obedeço a palavra de Deus que fala que eu tenho que liberar o perdão, como que eu vou ter relacionamento, intimidade com Deus? Se eu não falo a mesma linguagem que ele? É tudo ligado, né? A gente vai Sim. estudando e aprofundando sobre o assunto, a gente vai vendo que o Pai Nosso que a gente aprendeu a rezar desde pequenininho Já e tal, fala sobre o já perdão. fala sobre isso, fala sobre perdão e tudo que tá claro aí na Bíblia, né? É isso. Então é isso. Top. Não, o divórcio não é de Deus, não está na palavra de Não, Deus. ele odeia o divórcio. Foi uma situação gerada, criada pelo homem, Uhum. para solucionar problemas do homem que desobedeceu a Deus naquele princípio anterior, Por causa do coração. por causa da dureza do Agora, coração. Dureza claro do que coração. existem pessoas que estão nesta situação e nós não estamos aqui falando nada contra essas pessoas que passaram por um processo de divórcio, né? Claro que existe Deus na vida deles, claro que pode haver uma restauração e nós não estamos de forma alguma colocando em xeque quem passou Sim, por essa sim, situação. claro. E lembrar também que há uma diferença, né, no casamento. Hoje, com o Código Civil nosso, ele estabelece uma série de formalidades, uma série de formas de se casar. Uhum. E se descasar também. Já vem até a cláusula, né? E com Deus não é assim. A palavra de Deus fala que o casamento é uma aliança. E a aliança é eterna. Não um contrato que se rasga, que se coloca na gaveta, que se queima, que se joga fora, ou que vira as costas, não. Você fez uma aliança, e essa aliança, em primeiro lugar, você está fazendo com Deus. Aquela cerimônia ali que tem ali, quando nós estamos ali, nós estamos na presença de Deus, com Uhum. testemunhas, né, presenciando o que eu estou falando para Deus. Eu não estou falando para a Valéria. O Sim. meu compromisso é com Deus. Sim. Então está sendo formada ali uma aliança. Que a gente vê hoje em dia falta muita honra, né? Tanto do Honra. homem quanto da mulher. Sim. De honrar o casamento, de honrar a palavra, de honrar a escolher, promessa. né? De escolher sempre o casamento, escolher sempre o seu cônjuge. Às vezes nós escolhemos prazeres momentâneos, prazeres que às vezes lá na frente nós vamos até nos arrepender de ter Uhum. escolhido, ao invés de escolher o nosso cônjuge. Isso tanto de homens quanto de mulheres. Com esse tempo de experiência que vocês têm,
de casados e de ministrando, né? O curso de casados e tudo mais. E aí, vocês com certeza já fizeram muito mais cursos do que só o Casados para Sempre. Qual que é a maior queixa que vocês verem nos cursos de relacionamento dos casais? Um ponto. O que que vocês mais acham assim que causa divórcio pela experiência que vocês têm? Comunicação, falta de perdão, filhos. Qual que é a maior queixa que vocês acham? Sem dúvida, diálogo. Porque, em segundo lugar, eu colocaria finanças. Uhum. O diálogo, ele é difícil. Às vezes a pessoa chega do serviço e quer ficar calado, quer entrar para o seu mundo. Até vi uma influencer essa semana falando que ela se divorciou com 3 meses de casada, porque ela não gostava de ser casada. Ela chegava em casa do serviço, ela queria ficar quieta, ler um livro, não ter que conversar com ninguém, enquanto a outra parte esperava, né, um diálogo, Que é o conversar, normal, né? trocar ideias, e ela não queria. Então ela preferiu se divorciar do que Eu vi isso passar aí. por isso. E o diálogo, ele realmente tem esse poder no casamento, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque quando mal posicionado, as falas traz feridas, traz tristeza. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala, porque as nossas falas vão repercutir na eternidade, tanto para bem quanto para mal. O coração pode ser alimentado com as suas palavras, como pode ser entristecido. Então, eu vejo que o diálogo, ele traz cura, se você souber conversar, está com um problema, senta, conversa, né? Leva à exaustão mesmo aquele assunto, até vocês dois se entenderem. Mas a gente vê hoje em dia que, não, a gente conversou e chegou ao ponto de entender que nós não temos jeito. Às vezes é uma conversa muito rasa, né? Muito rasa, muito sem propósito. E aí o diálogo, ele tem esse poder mesmo de trazer cura para o casamento ou realmente de acabar destruindo. E falta demais o diálogo entre os casais. Cada um quer viver o seu mundo, cada um se ajunta para a intimidade e depois se separam para viver o resto do dia. Isso torna o casamento muito vazio, gente, né? Eu falo que o sexo no casamento, ele não é só ali na hora de se deitar. Começa a hora que você abre o olho. É ali a entrega, o dia a dia, a conclusão do dia vai ser boa ou ruim, dependendo daquilo que você plantou o dia todo. É verdade. Porque casamento não é só, é também, claro, Faz mas não parte, é né? só o sexo. Uhum. É isso. Então a comunicação a queixa maior que vocês Sim, verem. e Show. finanças. Você E falou segundo sobre finanças, queixa. né? Sobre queixa. E Sobre a gente fala reclamações. também sobre o comportamento, que eu creio que está acima das queixas. Porque a queixa parte de alguém, para alguém. Uhum. Né? E a atitude, o comportamento, ele sobrepõe a isso. O que eu quero falar com isso? Quando perguntaram para Jesus lá sobre as leis, sobre os mandamentos, sobre tudo que tem que se fazer, ele falou assim, ó, resume tudo em 2 coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e amar o próximo como a si mesmo. Então, hoje em dia está muito difícil isso, amar o próximo como a mim mesmo. E isso está descrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Lá fala que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo. Né? Então, eu não consigo enxergar o outro. Como a Valéria falou ali, não, eu quero chegar em casa, eu quero ler um livro, eu quero ficar no meu canto, quero ficar escalado, em silêncio, quero... Não, eu não sou mais eu. Agora somos nós. Igual na oração modelo. O Pai é nosso, o pão é nosso, o casamento é nosso, a vida é nossa, os filhos são nossos, os problemas são nossos. Tudo é nosso, agora somos 2 em 1, né? Uma só carne. Então o que vem levando esses conflitos todos é porque o eu, a soberba, a arrogância, a prepotência, o egoísmo tem gritado, tem falado mais alto.
E as pessoas querem viver a vida delas. Não deu certo? Vou partir para outra. E vou partir para outra, e vou partir para outra. É o que está acontecendo. E aí vai trocando, né? É. Relacionamento Vai trocando descartável, entra no que eu problema, falei. né? Exatamente, vai trocando problema. Problema. Exatamente. Porque problema sempre vai ter quando se tem um relacionamento. Não vou enganar ninguém que vai ser um mar de rosa. Você vai encontrar a sua cara, metade. Primeiro que nós não temos que ser metade, nós temos que ser inteiros. Uhum. Para chegarmos em um relacionamento e termos um relacionamento saudável, nós temos que ser inteiros e não metade de alguém. Nós somos inteiros que encontramos outra pessoa inteira e juntos vivemos esse relacionamento, né? Eu acho legal porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou trocar o fulano pelo ciclano. Aí o ciclano, ele não ganha tão bem quanto o Beltrano. Só que esse aqui que ganha mal, às vezes ele dá uma atençãozinha a mais pela esposa e tal. Falta um equilíbrio ali. Uhum. Às vezes o que ganha bem, falta presença dentro de casa. Tudo falta o equilíbrio. E a vida é feita de Falta o equilíbrio, né? equilíbrio e sempre vai ter o quê? Comparação. Por isso que não vale a pena trocar o relacionamento, porque vai ter sempre comparação. É. E sempre vai ter esses pontos de um negativo e de outro positivo. Então, gente, tentem fazer com que o relacionamento que vocês contraíram nas núpcias dê certo. Sim. Né? Com diálogo, com alegria, mulher, edifica o seu lar com sabedoria, traz alegria para dentro dessa casa, traz leveza para dentro dessa Doçura, casa, né? doçura, alegria, sabe? É ser aquela mulher que realmente se rende aos pés de Jesus e vive tudo o que ele ensina. Pode não estar tudo maravilhoso, mas declare que está assim. Creia que vai melhorar, né? Se empenhe para que isso seja real dentro da sua casa. Não abandona, não desiste, mas busque aquilo, a concretização, e para que os filhos possam ter um retrato saudável de um relacionamento, porque eles vão replicar isso no relacionamento deles. É isso aí, exatamente. Não adianta trocar o caboclo que deixa a toalha molhada em cima da cama pelo o outro que deixa o tênis na porta da sala. Pois é. É 6,5 não é? Vamos Não faz pôr essa toalha sentido. pra lavar, vamos guardar esse tênis É. e vamos todo mundo viver bem. A gente viu um corte agora semana passada, uma mulher falando, ela falou assim, cara, eu já conversei com meu esposo várias vezes para que ele não deixasse o sapato na porta da sala. E ela não entendia ele porque ele deixava o sapato na porta da sala para que não sujasse a casa que ela limpou. E ela falou assim, eu escolho as brigas que eu compro com o meu esposo. Então, por exemplo, eu já sei que ele não deixa, que ele deixa o sapato lá. Eu prefiro ir lá e recolher. Então, essa briga eu não tô disposta. Então, assim, é uma troca, né? Um Não, pelo e tem outro, de fato, é uma umas coisas troca. que é muito melhor você pegar e fazer, realizar, do que você se Comprar a desgastar briga. com brigas, com discussões que não vão levar a nada. Então, assim, não vale a pena. Não, eu sempre falo isso no curso de Casados para Sempre e vou falar aqui. Não percam tempo sendo infelizes. Porque quando a gente chega na altura da vida que estamos hoje, com 34 anos de casados, eu vejo lá atrás quanto tempo nós perdemos sendo infelizes, querendo ter razão, quando poderíamos muito mais ter namorado, ter passeado, ter viajado e ser felizes do que ficar tentando impor a razão. Exatamente, é isso. A razão. A razão dos Ser feliz ou ter razão? A razão dos desgastes nos relacionamentos, sejam ele casamento ou nos diversos relacionamentos Sim. que a gente tem. Tá aqui em 2 Timóteo 3. Vê se não tem similaridade com o que nós estamos vivendo aqui, o que Paulo escreveu para Timóteo lá há muito tempo atrás, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Já dizia, né?
sempre escolhendo os próprios prazeres, né? Exatamente. E para ter um relacionamento com Deus, muitas vezes nós vamos ter que negar a nossa carne, o nosso próprio prazer. Aquilo que é errado, mas que me dá prazer, eu vou ter que negar. Exatamente isso. Bom demais. Ó, uma pergunta que eu acho muito pontual, que eu gosto muito de falar também, é que, assim, vou melhorar nesse assunto também, porque agora eu vou ser pai. Então, vamos falar um pouco sobre filhos. Primeiro eu quero saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram com os filhos de vocês, na educação dos filhos, em alguma idade específica e tal, qual foi a maior dificuldade? Eu Por- vou te falar de mim, graças a Deus, não tivemos isso. Não tivemos. Deus nos guardou, guardou os nossos filhos de forma assim que eu não me lembro de passar por problemas que a gente vê muitos pais passando com drogas, com Uhum. prostituição. Não passamos por isso. Não tinha nem como, né? O coronel ali Graças tava a sempre... Deus. Na verdade, foi o general. Hoje, né? General do general. General dos generais. Ele entrou na nossa vida no início do casamento. Graças a Deus por isso. E aí nós começamos no caminho, começamos a aprender. E o que nós aprendíamos passava pro Mateus, Isso depois foi pro um processo Gabriel. muito Foi natural. natural. Foi natural. É porque a gente vê muito pai ausente, e às vezes, porque você falou que às vezes você ficava viajando 15, 20 Sim. dias. Mas ele sempre muito presente, É, né? né? Telefonando. Quando ele chegava de viagem, eu fazia questão de falar tudo o que aconteceu. Uhum. Se tinha algum ponto, alguma aresta a ser aparada, ele Sim. chamava Mateus, né? Mateus e Gabriel têm 8 anos de diferença. E, claro, Gabriel era um bebê, Mateus já era um adolescente, então as situações, as fases eram diferentes. E Sidney sempre chamava Mateus, conversava, sempre dialogava, sempre instruía, tudo aquilo. E nós sempre tivemos um pacto entre nós, de não tirarmos a autoridade um do outro. Isso é muito Isso nunca, importante. nunca aconteceu de ele estar corrigindo e eu chegar e tirar a autoridade dele, falar, é meu filho, deixa que eu cuido. Não, é nosso filho, somos nós que vamos educar. A educação não é tarefa só para um, é para ambos, pai e mãe. E Uhum. nós sempre tivemos esse trato, né, Sidney, de que não tiraríamos a autoridade. Quando eu estava corrigindo também, ele não tirava. Mesmo que nós víssemos que estava errado, depois a gente conversava. Eu chegava perto dele e falava, peraí, você pegou pesado, não precisava de chegar a esse ponto. Nossa, você falou isso, não gostei do que você falou, mas nunca Na frente dos filhos. meninos. Nunca. Sempre entre nós. E é assim até hoje. Graças a Deus, eles nunca presenciaram brigas. Então, isso para eles hoje é muito natural também. Seguir o caminho sempre foi muito natural. São santos? Não. Ninguém aqui é santo. Temos falhas, temos N situações que precisam ser aparadas, as arestas, mas dificuldade para falar, nossa, isso foi muito difícil. Eu não me recordo de nada. Graças a Deus. Bom, né? E sobre isso que ela falou aí de falar, nós sempre fomos autênticos, verdadeiros. Uhum. Falamos sempre o que tinha que ser falado. Nunca Sim. passamos a mão na cabeça, nunca ficamos floreando, nunca... Nós sempre tratamos a realidade com a realidade, né? E sempre com a verdade. E na mesma mão que bate, afaga, né? Sim. Então nós sempre trouxemos eles para nós. Tanto é que tudo que eles fazem, eles preferem fazer lá em casa. Sempre foi assim. Levar os Entendi. amigos para nossa casa. Fazer confraternização lá em casa. Lá em casa também sempre foi assim. Então, sempre foi assim. nós sempre buscamos ser família, Sim. né? E viver a verdade, né? E não uma ilusão. Ser bonitinhos da porta para fora e dentro de casa ser aquela família que se comem, se devoram. Não, a gente sempre foi autêntico. O que nós somos na rua, nós somos dentro de casa. Graças a Deus. O que a Bíblia fala sobre a educação dos filhos? Tudo que você precisar sobre a educação dos filhos tem na Bíblia. Ela fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então você pega os princípios, os valores que ele traz para a sua vida
e transmite aos seus filhos. Como isso? Lá também fala. Ensina no caminho. Andando, sentando, levantando, deitando, acordando. Durante o caminho, durante toda a vida você vai ensinando. Vai passando esses princípios de Deus para as crianças. E elas vão crescendo dentro desses valores. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar e nem quando envelhecer se desviará dele. Então, o caminho é Cristo. E nós ensinamos. Repete o que você falou. Você falou muito rápido e Ensina a criança o caminho que deve andar e nem quando envelhecer se desviará dele. Isso é verdade. É dar educação e confiar na educação que você deu, né? É ensinar Provérbios. Cristo, né? É ensinar falar sobre Cristo. Deus, né? Ensinar a palavra de Cristo, a Deus. verdade, ensinar o caminho que deve andar e nem quando envelhecer. Meu filho, eu estava admoestando um tempo atrás, o mais velho, que já tem 32 anos, viu, gente? E o mais novo tem 25. O mais velho faz esse mês 33. Eu estava admoestando, ele falou: mãe, olha a minha idade, até quando a senhora vai ficar fazendo isso, mãe? Eu falei: meu filho, até depois de morta, você vai fazer algo e vai ouvir a vozinha lá no fundo, lá dentro do seu ouvido. Mateus, isso não é certo, não faça isso. Ele ficou assim: mãe, não tem jeito, pior que é assim mesmo. Porque você caminhou junto, você andou junto, você não ensinou, vai por aquele caminho, eu ando por esse aqui, mas você vai por outro. Não, você caminha junto. O exemplo é o Você mais caminha assertivo, junto. né? E isso é tão natural, tão gostoso, tão prazeroso, que não teve peso. Graças a Deus foi muito natural. É isso. E um conselho para pais de primeira viagem? Amem. Acima de tudo, amem. Acima de tudo e qualquer coisa, que haja amor entre marido e mulher e entre pais e filhos. Que haja respeito mútuo, porque quando nós paramos para ver muitas situações de casais em que os lares são destruídos por falta de respeito. Porque pai acha que não precisa respeitar filho. E não é assim. Pai precisa respeitar filho. Pai precisa entender que o filho é uma pessoa e não um projeto. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem anseios. Então, ele não é um projeto meu. Eu discordo quem fala que filho é um projeto no sentido de laboratório. É um projeto de vida, que é para a vida toda, mas de laboratório eu vou conduzir conforme eu quiser e vou moldar conforme eu quiser. Não é assim. Eles têm sentimento próprio. Eles têm vontades próprias que precisam ser respeitadas e direcionadas para o caminho certo, né? Eu vou sim ensinar o certo e o errado, mas eu vou respeitar o que ele está vivendo, o tempo e as estações dele. É isso. E aí, diga-me. Você achou um trem aí? Eu tenho certeza que O versículo que fala sobre Deuteronômio fala sobre isso. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então é passar os princípios, os valores de Deus a todo instante. Mas mais pelo exemplo do que por falar. Ia falar isso agora. O exemplo é o forte, né? No nosso meio fala que o exemplo arrasta. Uhum. Então é muito mais do que falar. Porque se você não respeita Deus, se você não obedece a Deus, se você não pratica os princípios e valores, como que ele vai aprender? Se os filhos não veem verdade na nossa vida, como que eles vão seguir aquilo que você está ensinando? Não tem coerência. Exatamente, não tem coerência. A Sal da Terra tem um curso de filhos, não tem? Como é que Educando chama? filhos. Educando maneira filhos. de Deus. Maneira de Deus. Top. Agora nós temos que fazer, bom. né? Que não vai ser. Mas já é, né? Isso vocês já são. Já papai. somos. Nós já somos. Somos. Muito bem. Eu queria que vocês finalizassem, assim, o que vocês deixam de legado, assim, para os casais que estão também tentando, estão no casamento, estão ali cuidando dos filhos e criando e cuidando. O que vocês de conselho? A recompensa vem. A recompensa vem. O momento de filhos pequenos, de adolescentes, é tudo
tudo muito um turbilhão de emoções, é tudo muito corrido. São mulheres que têm carreiras, maridos que trabalham fora e ainda têm que se dedicar à educação dos filhos. É tudo muito conturbado. Mas se dediquem com amor, com verdade, com alegria, porque a recompensa vem. Ver homens, ver mulheres com valores formados dentro de um lar que realmente houve valores cristãos, valores de família, e ver eles no mundo tentando e podendo mudar a realidade que existe hoje, é muito bom, é muito satisfatório. Porque cada vez mais a gente vê pai e mãe falando que não vai ter filho por medo do mundo de como está. Se nós, que somos pessoas que temem ao Senhor, que têm uma noção do certo e do errado, nos esquivarmos de termos filhos e gerarmos esses filhos para a transformação do mundo, aí que o mundo vai ser ruim mesmo, porque não vai ter pessoas de valores para mudar isso. Nós precisamos Isso é gerar verdade. filhos e ensiná-los o caminho certo para que eles possam mudar esse mundo e trazer de volta os valores de família, resgatar os valores cristãos, os valores de vida, né, para que as coisas possam fluir melhor. É isso. Então, assim, eu diria, vale a pena. Não desistam, vale a Sigam pena. junto, né? Vale a pena. E aí, doutor? A palavra de Deus fala o seguinte sobre traição, sobre adultério, lá em Tiago 4:4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. A palavra de Deus fala que nós fomos formados, nós fomos sonhados, nós fomos planejados antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Deus já nos chamava pelo nosso nome. Então Deus planejou todas as coisas. E a família é um sonho de Deus, né? O casamento é um plano de Deus. Eu, você, todos nós somos um sonho, um plano de Deus. E aí nós nos relacionamos, conhecemos, casamos e começam a vir os problemas, as dificuldades, as lutas. Só que eu quero lembrar o seguinte: Deus é Deus. Se as coisas acontecerem, Deus é Deus. Se as coisas não acontecerem, Deus é Deus. Se o que eu sonhei, o que eu planejei der certo, Deus continua sendo Deus. Se não der certo, Deus também continua sendo Deus. Então a minha vida com a Valéria, o meu casamento com a Valéria, a minha paternidade com o Mateus, com o Gabriel, ela foi planejada por Deus. E as coisas de Deus, elas não podem ser frustradas. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, as coisas de Deus não podem ser frustradas. Os planos deles não se desfazem. Então, quando fala de traição na palavra de Deus, não é a traição. A primeira traição que acontece é com relação a Deus. Porque se ele estabeleceu o casamento, a família, sonhou com isso, planejou com isso, e eu venho querendo atrapalhar esse sonho, eu estou traindo Deus. A primeira aliança no casamento é entre eu e Deus. A promessa, aquilo que eu falo lá, é para Deus, não é para ela. Ela vai colher aquilo do meu relacionamento de intimidade com Deus. Então, quando fala em adultério, acontece o adultério espiritual também. Se um homem trai uma mulher, antes de trair a mulher, ele está traindo a Deus. Com certeza. Ele está traindo Deus. Então, pensem, reflitam sobre isso, né? É melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. É melhor ser amigo de Deus do que os prazeres do mundo. E por mais que você pense que não há jeito, que não tem solução, Deus é Deus do impossível. Deus tirou um homem que estava morto há 4 dias da cova. Deus curou o cego de nascença. Deus curou o fluxo de sangue da mulher que tinha 12 anos que estava enferma. E a ciência dos homens, e os homens não davam jeito. Então, para Deus, nada é impossível. Ele pode curar, ele pode sarar, ele pode restaurar.
Assim como ele fez comigo e com a Valéria. Porque teve dias em que nós estávamos arrepiados e achava que a solução era o fim. Sim. Mas quando nós conhecemos Deus, realmente foi o fim daqueles dias. E o início de uma nova vida. Na presença de Deus. Muito bom. Quando a gente fala em esposas e filhos, a gente vê casais que às vezes terminam por depois que tem os filhos, a gente vê falar de casais que terminam porque dá mais atenção pra prole, pros filhos, do que pra esposa ou pro marido, né? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Por exemplo, a árvore, os filhos são os frutos, né? Uhum. Na experiência que vocês têm dos cursos e tudo mais, vocês verem isso. Às vezes a mulher ou o homem dá mais atenção pro filho do que pra esposa, e falta ali pra esposa e falta pro marido. Então, a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um sentir frio, o outro ajuda a aquentar. Aquecer-se. Na verdade, ser dois é sempre muito melhor do que ser um. E esse ser dois é para sempre. É até que a morte nos separe, né? E virão os filhos e os filhos vão embora, os filhos não vão ficar em casa e vai ficar vocês dois. Então, é necessário que se construa esse relacionamento entre marido e mulher para que seja muito sólido e que seja prazeroso. Nós já estamos nessa fase, né? Um dos nossos filhos já se casou, já tem a vida dele distante da nossa, no sentido de tomar decisões, de viver o cotidiano, o dia a dia, a rotina dele. E assim vai acontecer com o Gabriel também, naturalmente, vai se casar e ficaremos nós dois. E isso é muito importante, investir no relacionamento, investir na convivência, saber que filho é maravilhoso. E sabe, Patrick, é muito difícil quando nasce filho, porque quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E essa mãe, ela é uma leoa. Ela é uma leoa para cuidar do seu leãozinho. E ela vive com muita intensidade. Mas dê um tempo para essa mãe, porque ela vai se organizar. Eu vejo muitos problemas é que os pais, às vezes, não conseguem entender isso, de dar esse tempo, que vai ser natural. Vai ser natural. Um parto envolve muitos hormônios, né? Muita queda de hormônio que estava na produção total durante a gestação, e isso faz com que tudo mude no corpo e na mente da mulher. Dá um tempo. Seja aquele que protege a sua esposa, aquele protetor, aquele que veio para guardar, sabe aquele que você falou que pula na frente do assalto para dar vida? Seja esse nesse momento. A gente viu um meme falando isso, né? Mostrou um casal, e aí esse casal teve um filho, e aí a vida do casal foi só pro filho, né? Chegou naquele momento, o filho foi embora, e aí, eles de não repente, sabiam mais o que fazer. eles olharam um pro outro e falaram assim, prazer. Estranhos, Tudo né? bem? Estranhos. Dois estranhos. Depois de dentro 25 casa. anos de idade, por exemplo, o filho casou, foi embora, foi viver a vida, e olharam um pro outro e falaram assim, ué, quem é você? Estranhos. Dois Porque estranhos dentro fez da casa. do filho o núcleo, tudo, né? E como eu te falei, dá esse tempo, tudo vai melhorar. Os hormônios vão se aquietar, a mulher vai ver que, tem marido, tem que cuidar desse marido. Vai ser, e precisa ser rápido. Não tem que ser 25 anos. Sim. Né? É muito rápido. Até que esse bebê possa estar um pouquinho mais pronto para... Eu acho que no meu caso foi uns 3 meses. De que eu realmente vi que aquele bebê, assim, não ia morrer. Sim. Porque o medo de mãe é o quê? Coloquei meu filho para deitar e ele não vai acordar. Então eu tinha esse pavor. E aí eu fui vendo que não era assim. Eu fui me adaptando à maternidade. E esses 3 meses que o Sidney realmente me deu como... Não que eu esqueci dele, mas como maternidade, ele me endossou, ele me validou nessa maternidade, foi muito importante para construir vínculo de mãe e filho também. Sim.
Agora, a mulher, por outro lado, ela tem que ter essa sabedoria, né? De entender que aquele que vai envelhecer com você vai ser o seu marido. E aí vem uma estratégia, né, para casais que passam por isso ou passou por isso, que é a noite do casal, né? Claro. Uma vez por semana ali, com filho, às vezes Sim. uma vez pelo menos por mês, mas tem que ter esse movimento da noite do casal. E Sim. entra naquela frase que você sempre fala, né? Seja Intencional. intencional. Sim, nós temos que ser intencionais no sentido de querer fazer com que aconteça. Porque senão as coisas da vida, da rotina, do dia a dia vai engolir e você nunca vai ter esse tempo de namoro, de estar junto, de vivenciar esse casamento de uma forma gostosa. E aí tudo vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, e de repente, quando vê, tá só vocês dois e são completamente estranhos. Então tem que ser intencional, intencional no amor, intencional no estar juntos. Os filhos, eles são bênção, são herança do Senhor na nossa vida, mas eles não podem ser centralizados na prioridade, porque casamento é prioridade. Marido e mulher são prioridades. Tem que um ter do outro. sabedoria Tem que ambas ter as partes, sabedoria, né? sim. Tanto para a mulher saber fazer o caminho de volta, né? Sim, Depois desses 3 meses, igual você falou, e do homem também de entender que é necessário a mulher ter esse esse tempo. tempo, né? Para criar esse vínculo Sim. com o filho e tudo mais, como você disse, né? Sim, é necessário. E não deixar que esse casamento, por causa dos filhos, se deteriore, né? Investir na relação, investir na qualidade dessa relação, isso é muito importante. O homem, como cabeça da casa, ele tem que ter discernimento de todas as coisas, de Uhum. tempo e espaço. Então, desde o primeiro dia, desde o nascimento, o homem já tem que ser participativo, ajudando a esposa. Né? Lá em casa, eu trocava fralda, eu colhia umbigo, eu dava banho, fazia questão. É verdade. Né? Nas reuniões da escola, eu sempre estava presente. Sempre. Não deixava, não terceirizava isso. Nós nunca terceirizamos os Não. filhos. Nunca. Os filhos nunca foram impeditivos da gente ter tempo de qualidade. A gente, Mateus, 6 meses, a gente estava na praia, viajando. Então, e ficar atento com relação aos espaços. Porque a criança, ela percebe. Então, se você deixar, ela vai tomando seu espaço, o seu lugar. Sim. Seja do marido com a esposa, da esposa Sim, com o filho, sim. com o marido. O casal tem que ter esse feeling, né? Tem que ter. Sim. E esse espaço ele tem que ser gerado durante todo o tempo. Todo o tempo. Né? Tem casais que permitem que o filho durma na cama. Não, Isso a é criança muito tem o ruim. berço, tem a cama dela. A partir de uma certa idade tem o quarto dela. Uhum. Já se torna. Vai se desvinculando. E gerando responsabilidade, gerando compromisso, gerando atitudes de crescimento, de maturidade. É isso. Nós vemos falar de crianças que têm 10, 9, 8 anos que ainda dormem na cama com os pais. Gente, isso é muito ruim para a saúde do casamento. Então, priorize seu casamento, priorize seu marido, sua esposa, para que vocês possam realmente ter um casamento de qualidade. Gente, então é isso. isso. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. A gente tá muito, muito A feliz de ter oportunidade. vocês aqui. É um casal que a gente. Alegria nossa. Um casal que desde o começo a gente falava, né? Não, a gente tem que levar eles e tudo. E a gente vai trazer outros casais do nosso grupo. Que a gente quer. O que a gente quer trazer aqui é mostrar que. O que eu aprendi muito com aquele encontro? Na hora do compartilhar, a gente via que os mesmos problemas que a gente estava passando, o casal da nossa frente estava passando. Sim. O do lado passou semana passada. Então, assim, esses exemplos faz a gente cair na real e falar assim, caralho, vai passei por isso semana passada. E o cara, é a mesma coisa. Né? E a gente aprendendo um Compartilhar com é o muito outro. importante, É muito né? importante. Muito, muito Daquele importante. curso todo, eu acho que o compartilhar foi o que a gente mais aprendeu, assim, E é tão... de ver a vivência das outras É pessoas. tão real, né? Fica um casamento de verdade, não fica um faz de Exatamente. conta, né? Sim. A gente vê que realmente não somos só nós que passamos por dificuldades. Você talvez pensasse que eu iria te falar que nós nunca passamos dificuldades. Nós passamos muitas e crescemos com elas. Então é possível. Não tem que parar por conta das dificuldades. E quando vocês começaram a falar do exemplo de vocês, do casamento de vocês, porque assim, por mais que a pessoa que tá ali na frente,
seja uma autoridade quando vocês abrem o coração e compartilham também dos problemas que vocês têm e tiveram. Vocês passaram por problemas dentro do encontro e a gente via e vocês compartilhavam e tal. Isso a gente fala assim, cara, eles com 30 e poucos anos de casado, 34, né? 34 anos de casado também passou por isso, mas olha pra você ver como é que fez o caminho de volta, né? Tem E como aí, fazer essa volta, exatamente, esse caminho de volta é o mais importante, assim, foi uma das coisas que mais me marcou, é fazer o caminho de volta, saiba Sim. fazer o caminho de volta. É verdade. Então isso aí pra nós foi muito, muito importante. Que bom. Então é isso, obrigado pela presença de vocês, Nós tenho que certeza que... Muito obrigada, gente. Foi muito importante para nós. Com certeza vai levar, assim, a informação para muitos casais que estão no mesmo caminho, na mesma trajetória. Foi muito importante para nós. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Amém. É isso, Amém. então Vocês também. bora pro próximo. Deus Obrigado, abençoe viu? também. Amém.